Olá amigos, bem-vindos a este Floripa em Foco especial falando da Unipaz, que agora no mês de agosto de 2018 abre mais uma turma de um curso e vamos saber o que é a Unipaz e que curso é esse com a vice-presidenta da Unipaz em Santa Catarina, a Aymara Gentil Pena. Bem-vinda, Aymara, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Imagina. Boa tarde para quem está nos ouvindo, nos vendo. Agradecemos a Tânia também, né, que fez a ponte para estarmos aqui conversando hoje. Você é a vice-presidenta da Unipaz Santa Catarina, é uma responsabilidade isso, hein? A Unipaz é gerida por um conselho gestor circular. O que é a Unipaz? É uma universidade para fomentar a paz, para discutir a paz? É a Universidade Holística Internacional, é uma universidade que trabalha com a inclusão de uma cultura de paz no mundo. Que legal, depois de tanta notícia ruim, finalmente uma notícia boa. O nosso fundador, o professor Pierre Vai, que era um psicólogo francês, mas que se radicou no Brasil, e ele fundou... A Unipaz surgiu a ideia na França. Foi o Pierre Vai, o Jean-Yves Leloup e a Monique Tony, 3 franceses, que pensaram a Unipaz lá na França no século passado. Jean-Yves Leloup. Eu já ouvi falar desse moço, é um cara bem bacana também. Isso, né? Ele é um profissional muito conhecido, ele era um sacerdote ex-caste, hoje ele promove cursos, palestras, encontros. E a gestão da Unipaz, você falou que é um colegiado? A Unipaz é gerida por um colegiado. A Unipaz aqui, em Santa Catarina particularmente, somos um colegiado gestor, somos... Voluntários? Todos voluntários. É uma ONG sem fins lucrativos. 30 gestores? Somos bastante gente. Agora, a cada 2 anos, como é circular, isso muda. Então, essa diretoria, a diretora Elaine Raimundo e eu que assumimos agora, né, teremos essa função por 2 anos e depois... Mas pode repetir o cargo, atuar em uma outros... vez, você pode ser reeleito uma vez, por a mesma função. Mas aí você muda as funções, exatamente para a ideia que todos passem por tudo, porque tudo é decidido em colegiado. Na verdade, tem uma presidente, tem uma vice, porque legalmente precisa ter a estrutura, no estatuto, a estrutura legal precisa disso. Mas não é uma coisa hierárquica. Funcionalmente decidimos circularmente. Ela é reconhecida pelo MEC, a Unipaz. A Unipaz é reconhecida como uma universidade livre. O que é isso? Tá? Nós não temos, por exemplo, o curso básico da Unipaz, que é esse que vai começar uma turma em agosto, a formação holística de base, ela não é um curso que o MEC reconheça como um curso de formação, de graduação. É reconhecido como um curso aberto, livre, sim. Vamos dizer assim, de formação humana, mas não em nenhuma disciplina acadêmica específica. Exato. Até porque existem cursos de formação holística que têm convênios com universidades e aí esse curso pode ser feito também em nível de pós-graduação. Mas, em geral, é aberto essa possibilidade de ser pós-graduação, que vai exigir uma graduação anterior de quem participar e vai exigir um TCC, todas as matérias que se exigem numa pós-graduação. Mas, como a Unipaz é uma universidade inclusiva, o curso ele atende a quem tem graduação, pós-graduação, pós-doutorado, raça, cultura. Nada. E pessoas que são formadas apenas na Universidade da Vida, que não é apenas. Principalmente. Quem é formado, que tem um conhecimento porque vive. Né? Aliás, sinceridade, né? A academia meio que põe viseiras nas pessoas, né? Meio que delimita o pensar, né? Pois é, nisso você falou o que o curso de formação holística, quando nos perguntam, é uma formação. Forma no quê? As pessoas que se interessam. Holística é uma palavra relativamente nova. Holística de base mais ou menos. No que forma? Ela mais tira da forma, que foi isso que você falou. Ótimo. Sabe? Ela forma em uma visão mais aberta, mais integrada, por isso holística,
Que é tá? É o todo, é a visão do todo, porque ao longo do tempo, isso foi importante, foi necessário, nós tivemos que ir disciplinando, né? Cada um, você jornalista, eu... Compartimentando. Exato, eu, a advogada, parapsicóloga, tem as trilhas. A sua baia. Né? Só que para entender bem, nós agora entendemos uma fase famosa, você entende muito de um pouquinho e entende quase nada de tudo. Exatamente. E o que a formação holística faz? Ela te dá um olhar abrangente, você não nega o que você especializou, agora você passa a olhar que isso é parte de um todo. Que tudo é um uno só. E tudo que afeta qualquer pedacinho da natureza, afeta a natureza toda, e nós somos natureza. E a gente esquece que estamos Exato. ligados à natureza, somos parte dela. A gente Exatamente. Talvez seja essa lembrança a principal tarefa desse curso holístico. É uma das tarefas, sabe? Que nós trabalhamos com um olhar abrangente do conhecimento, com ciências, artes, filosofias e tradições de sabedoria. Pois é, você falou que a Unipaz, o curso holístico de base, né? É formação holística de base. Ela não tem uma estrutura acadêmica, mas tem o despertar, o caminho e a obra-prima. É isso mesmo? Exato. A grosso modo, o esquema didático? Exato. São 24 encontros, seminários, em finais de semana, um por mês. E cada seminário tem um tema específico. Por exemplo, o primeiro seminário chama-se A Arte de Viver em Paz. Por quê? Porque a Universidade da Paz tem como objetivo desenvolver uma cultura de paz. E se você perguntar, né, onde é que começam as guerras? Onde começam as guerras? Quando a gente fala em guerra, a gente pensa, bom, na Síria agora, nesse momento, né? Não tão longe. Aquela desgraça, ou aqui nas nossas cidades violentas, né? Mas onde é que, de fato, essas guerras começaram? Se você for analisar, começa em nós. A guerra começa em alguém. O Pierre Vai, o nosso fundador, o nosso reitor primeiro, né, que faleceu tem cerca de 8 anos, hoje o nosso reitor é o professor Roberto Crema, ele dizia que a guerra começa a nível bem pequeno, quando a gentileza vai embora. Quando a gentileza vai embora. Olha que bonito. Ele falava muito isso. Ele disse, lembrem, quando você começa a guerrear aqui dentro, você vai começar a guerrear aqui fora. Você vai guerrear com quem está na sua frente, você vai guerrear com o seu esposo, sua esposa, seu filho. Com o time adversário, com o baiano, com o paulista. Exato. A Unipaz trabalha nisso, trabalha no pessoal, que vai gerar a maneira de viver no social e no ambiental, no todo. No todo. É isso que a formação holística faz. Ela tem esses seminários, são vivenciais e teóricos. Vivências. Muitas vezes. Para quê? Para você perceber as coisas e depois você olhar a teoria daquilo que percebeu. Isso faz uma enorme diferença. Não é só decoreba, prova. Não tem prova, porque a gente realmente faz um comparativo e um julgamento de mim, comigo mesma. Como eu estava no primeiro seminário, como eu estou no segundo, como eu estou no terceiro, como é que eu vou evoluindo ao longo dessa caminhada de 24 meses. E o próprio curso propicia que você se olhe, não é o resultado que dá. Não. A análise é você que faz. E tem, assim, os professores que ministram os temas, que nós chamamos de facilitadores, eles não vão ensinar, eles vão facilitar que a gente encontre os caminhos. E porque os se encontre, dá para dizer assim. Porque os caminhos não são iguais. Todos não vão encontrar a mesma coisa, você vai encontrar o seu caminho. Um indivíduo. Exatamente. Como é que é o seu caminho enquanto pessoa na sociedade na qual você está inserido e no planeta que você vive. E nós dizemos que é uma abordagem transdisciplinar holística. Transdisciplinar holística. É, abrange tudo.
Transdisciplinar é o quê? Nós estávamos falando de disciplinas, né? Hoje, as universidades, a grande maioria delas já trabalha com interdisciplinaridade. Quer dizer, você intercala, as disciplinas conversam entre si. Né? Você não dá mais uma aula de matemática, você pode dar matemática, você aproveita o que tem de português, de história, de geografia. Isso já é comum. Agora, a transdisciplinaridade é o que passa entre as disciplinas, além das disciplinas, através das disciplinas, você traz a ideia da essência. Do ser humano inserido no meio. E qual é a nossa essência, além disso tudo? Você tem uma essência, eu tenho. E isso faz muita diferença dentro da Unipaz. Porque eu acho que o que os meios de comunicação, a comunicação em si hoje em dia faz é justamente pregar padrões. Eu tenho que ter calça X, usar o creme dental Y para pertencer, né? Tem que ter o carro do ano, é impossível todo mundo ser igual, né? Cada um é um indivíduo único. E a gente se afasta da essência. Eu acho que é isso o propósito da Unipaz. Né? Não só na Unipaz, na formação holística, nós vamos vendo que não só é impossível sermos iguais, como não é desejável. Porque o que faz com que possamos crescer e nos desenvolver é a nossa diversidade. A nossa individualidade. Somos diversos. Somos homens e mulheres, somos do sul ou do norte, somos orientais ou ocidentais, somos pessoas, indivíduos mesmo. Isso é que dá o crescimento. O nosso reitor, o professor Roberto Crema, diz que crescemos nos encontros. Crescemos nos encontros. Ninguém cresce sozinho, nós crescemos e evoluímos nos encontros, na troca da sua individualidade, da sua capacidade, do seu conhecimento, da sua história com a minha. Com respeito. Exatamente. E não querendo mudar o outro. Eu preciso conhecer a mim mesma e mudar a mim naquilo que eu acho importante que eu mude. Então, na formação holística, eu não conheço ninguém. Olha que eu conheço milhares de pessoas que já fizeram. 20 anos de Unipaz, né? 20 anos de Unipaz é um bocado de tempo. E nenhum igual. Muitas pessoas e nenhuma. E todos falam como eram antes da formação holística e depois da formação holística. E por quê? A Unipaz muda você? Não. Você se muda naquilo que você se conhece mais. Você descobre mais quem você é, qual é a sua real vocação. Então, por exemplo, eu termino um curso da formação e diz, eu posso trabalhar no quê? Eu posso trabalhar em tudo que foi importante para mim. Ou naquilo que eu já trabalho, eu seria uma advogada com um olhar transdisciplinar holístico que me permite ser muito melhor na minha profissão, entender muito mais o outro. Fazer o que a minha profissão me dá com aquilo que eu quero, o que eu espero de mundo, juntar essas coisas. Exato. Não precisa ser uma briga, uma dor, uma luta. Exatamente. E se eu estou num momento que eu ainda não sei qual é o meu caminho, ela me facilita para que eu descubra a minha vocação interna do meu coração. Porque o que a gente faz com o coração faz bem feito. E a gente está numa época muito racional, né? Está pipocando Exato. aqui, Aymara, é uma informação que eu nunca vi em livro, uma pessoa me falou isso. Sabe quando surgiram as salas de aula seriadas, só com criança, depois só com adolescente? Na França, há alguns séculos, porque eles perceberam que era mais fácil incutir nas pessoas certos valores se você os separasse por idade. É mais fácil incutir o valor da bandeira, da nação numa criança, se ela não tiver acompanhada de um adulto, né, que possa dar uma outra visão. É interessante isso. Tem uma fala que fala de guerras, nós trabalhamos pela paz, que é dividir para conquistar. É separar para ganhar, é você destruir a cultura para poder impor a sua. Né? Então, na Unipaz, se respeita todos os caminhos de espiritualidade, todas as religiões, uma visão muito clara de que cada um tem a sua. Eu escolho essa trilha porque ela é boa para mim, mas isso não quer dizer que se você escolheu outra, a sua é ruim. A sua é boa para você. E podemos nos respeitar e chegaremos no sagrado que nós desejamos, por trilhas diferentes. Aprender a ser o que a gente quer no mundo, respeitar e ser respeitado. Exato. Nessa caminhada aí dos 24 seminários, por exemplo, o seminário que trabalha com arte, que todos nós somos artistas em algum grau.
Falávamos disso um pouco antes da entrevista, né? É uma profissional, a Susan Belo, norte-americana, ela criou um método de pintura espontânea. Ela vem dar aula? Ela vem dar aula. Uau. Ela mora em New Jersey. Pintura espontânea. Pintura espontânea. É um trabalho com pintura que você revela, você se revela para você mesmo através da pintura. Não precisa conhecer nada, nunca ter pego um pincel. Ela diz que é até melhor, quem nunca pintou nada é ótimo. Se expressa mais. Você se expressa, você se conhece melhor e você vê que fez realmente uma obra de arte. Sempre. É muito interessante. Obra de arte, aliás, é o último estágio dessa formação de 2 anos, 24 seminários, né? O despertar, o caminho e a obra-prima. Obra-prima. A obra-prima é o nome que damos ao trabalho de final de curso das universidades tradicionais. Por quê? Quando eu concluí essa trilha de 24 encontros e, na verdade, você se encontra uma vez por mês, você está imerso nisso durante esses 2 anos. Você faz uma turma, uma tribo que caminha junto, porque é muito importante na formação holística o desenvolvimento do conviver. Nós temos o fazer, o conhecer, E o conviver. temos o conviver e o ser. E a Unipaz, a formação holística, olha muito para o conviver. E a turma que convive por 24 encontros, eu me encontro com a turma de formação holística que eu fiz em 1999 até hoje. Nós nos encontramos Com os laços cada vez mais firmes. A gente se encontra, parece que se viu ontem. Por quê? Porque conviveu de perto, viveu a formação desde o momento que chegou, no respeitando o outro, no entendendo o outro. Se transformaram juntos, né? Então já vem com a mesma vibração. Né? E cada um seguiu o seu caminho, que era a sua vocação, com a visão transdisciplinar holística que a formação deu. Estamos conversando com Aymara Gentil Pena, que é a vice-presidenta da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, Unidade Santa Catarina, que está iniciando agora no mês de agosto de 2018. Mais uma turma, é a 14ª turma? Aqui é a 18ª turma de 18ª formação. turma de formação holística de base. Você pode se inscrever através do contato@unipaz.sc.org.br ou do telefone 48 da região aqui da Grande Florianópolis, 3234-1864. Está aparecendo na tela aqui. E pode se inscrever a qualquer momento, tem que ser em agosto? Como é que é Não, isso? as inscrições estão abertas, vai começar em agosto, a data vai ser anunciada. Vai sendo anunciada. E assim, eu falo para você que está nos vendo, nos ouvindo, não acredite no que eu disse. Eu sou apaixonada pela formação porque eu sei o que ela fez na minha vida. Mas vem conhecer, vem no primeiro encontro na Arte de Viver em Paz, você vai ter oportunidade de ver, será que o que a Aymara falou é isso mesmo? Você vê por você, o seu caminho, o seu trilhar, vem conhecer. Eu acho que suas palavras, Aymara, dá uma coceira no coração das pessoas e elas sentem que algo de bom pode acontecer com elas. Olha, comigo e com muitos que eu conheço ao longo desses 31 anos que a Unipaz faz. Nós começou em Brasília, a primeira sede, a primeira unidade foi Brasília. Hoje nós temos no Brasil inteiro, em todas as capitais e mais. Agora, em abril, nós tivemos a reunião das direções das Unipaz do Brasil e mais uma unidade Unipaz se tornou independente, autônoma, capaz de conduzir Santos. Quer dizer, tem em São Paulo, mas já tem unidade em Santos. Aqui em Santa Catarina, nós temos em Camboriú, em Chapecó, em Severiano Almeida, que é o município rio-grandense, no Rio Grande do Sul, mas que está crescendo aqui através de Santa, com a orientação, a tutoria de Santa Catarina. E as aulas dessa formação holística de base aqui em Florianópolis é lá na sede da Unipaz, na Cachoeira do Bom Jesus, lá no Sapiens Park, exato. Um final de semana por mês. Exato. Sexta à noite e sábado durante todo o dia. E cada encontro tem um professor, não é professor que chama? Nós chamamos de facilitador. Tem aquele que é responsável pelo tema
do encontro. Daquele encontro. E temos também um outro facilitador que é responsável pelo que nós chamamos de holopraxis, que segundo Pierre, se não tiver holopraxis, não é formação holística de base, faz a diferença. O que é? É você fazer algum trabalho corporal, meditativo, que leve a uma integração logo no início, de manhã cedinho, no sábado você já faz isso, ou é um yoga, ou é um tai chi, ou é uma dança circular, mas que faz você sentir o seu corpo e se perceber, começar a ficar inteiro, porque a gente chega da agitação. Loucura, né? Você primeiro chega, bom, agora eu estou aqui, e aí eu vou participar com interesse, vou poder viver o que a formação holística propõe, diferentes níveis de realidade, essa ecologia pessoal, a social e ambiental, que vai levar a essa transformação que eu farei em mim mesmo e que eu vou refletir para quem convive comigo, e as pessoas que convivem percebem a diferença sempre. É muito clara, é muito clara. O que você fez? O que está brilhando tanto? Vai lá fazer a formação e você vai ver como é bom. Você falou em yoga, meditação, tem uma brincadeira que fala que se você está irritado e se sentindo desenergizado, você precisa fazer 20 minutos de yoga por dia. Agora, se você está irritado, desenergizado e não tem tempo, aí você tem que fazer 1 hora de yoga por dia, né? Porque aí é que a coisa vai se assentar, né? Vai reconectar com o ser, e o ser é que pode fazer, né? Não adianta querer correr atrás da máquina que já está posto aí, né, de que assim é que a coisa não funciona. São 24 encontros, então, dessa formação holística de base. Você é uma das facilitadoras. E tem aquele do que o Pierre Will falou, que é preparar para a morte, e não teve ninguém na aula. Esse seminário que eu vou facilitar, que eu vou estar ministrando a parte vai ser no ano que vem teórica, porque é o penúltimo encontro do grupo que vai começar em agosto. Que responsabilidade, hein, Tânia? Ela vai para fazer a cereja do bolo. Ele chama-se Arte de Viver a Passagem, e o Pierre relata para nós, eu tive a felicidade, ganhei o presente de ter convivido alguns anos com o Pierre pessoalmente, assim, bem de pertinho. E ele disse que ele criou nessa formação, tem alguns seminários que chamam-se a arte de viver em paz, a arte de viver consciente, a arte de viver a natureza, a arte de viver o conflito, a arte de viver a harmonia, foram todos criados por Pierre. E são seminários, no meu olhar, absolutamente atemporais. Eles são tão eficientes agora como há 30 anos, porque eu fiz há 20 anos, a minha neta fez, hoje tem 22 anos, ela fez, quando estava com 13, uma formação holística que é direcionada para jovens, de 13 a 18 anos. Específica para jovens. Que lá em Brasília já tem, aqui em Santa Catarina vai ter já. E ela gostou tanto e se interessou tanto quanto eu. Contaminou a família inteira? Na verdade, assim, cada pessoa é feita de acordo com a sua caminhada, o seu momento de vida. Isso é fantástico na formação holística. Sabe? E assim, esse Arte da Viver a Passagem, o Pierre, quando fez esse seminário, era a arte de morrer, por isso é no final. E aí ele disse, não foi ninguém, os seminários do Pierre, ele é uma pessoa, um doutor em psicologia conhecidíssimo, com dezenas de livros publicados, né? Ele introduziu a psicologia transpessoal no Brasil, foi professor da Universidade em Belo Horizonte. Não foi ninguém. Como assim? Os seminários dele lotavam? Ele falou, o povo está com medo de morrer, vamos dar um nome. E ele passou, colocou a Arte de Viver a Passagem e lotou. Ele disse, vamos usar um nome que não assusta tanto. E é um seminário fantástico. Como é que é isso, a arte de fazer a passagem? Você ministra, o que você passa aí assim, nesse final de semana? São vivências para você entender o que acontece, porque é algo que nós vamos ter que viver. Quem nasceu vai morrer, não tem jeito, é uma certeza absoluta. E temos a tendência ainda de... negar, refutar. Não vou morrer nunca. Nem conversa. A pessoa está terminal ali nos últimos momentos, eu vivi isso com a minha mãe, e não pode falar sobre morrer, não pode falar. Eu disse, mas ela está morrendo.
como não falar? É ajudar a pessoa a viver aquilo, como tem doulas e tem médicos para ajudar quem está morrendo para a vida intrauterina, nascendo para essa aqui, que é boa beça, mas a gente só descobre depois que está aqui. Quando está lá, eles devem ficar pensando, nossa, será que acaba tudo? Como é que será que vai ser? É a mesma coisa. Quer dizer, ajudar a pessoa a viver esse momento de transição, essa passagem por um outro, aí dependendo do que a pessoa, da crença que a pessoa tem, da visão de vida que ela tem, ela vai achar que ela morreu, acaba tudo, ou que ela morreu, ela vai para o céu, ou que ela morreu, ela vai renascer. E não importa a crença que a pessoa ter, será respeitada no encontro. Mas você ajudá-la a viver, e há muitas maneiras e muitas técnicas muito eficientes de ajudar a pessoa a passar por isso. Eu estava, quando o Pierre Weil fez a passagem, e talvez tenha sido o seminário mais brilhante que eu fiz com ele, foi um seminário de viver a passagem dele. Como foi a passagem dele, como foi o velório, como foi o momento da cremação. Você ministrou isso? Não, assim, eu estava lá quando o Pierre morreu, em Brasília. Isso valeu para um seminário? Mas por 10. Por 10. Foi fantástico. Ele viveu a passagem como ele ensinava. Uau. Quer dizer, não era uma teoria, era o que de fato o Pierre tinha nele. Foi uma coisa impressionante. Quando a minha mãe depois, alguns anos depois, fez a passagem e eu usei essa metodologia com ela, é algo que não dá para explicar. Impressionante. Por isso esse seminário me chamou. Eu disse, eu quero transmitir isso, que foi tão bom para mim e para mais pessoas. Você é da Unipaz, a sua neta é da Unipaz, a sua mãe fez a passagem dentro dos rituais da Unipaz, você pegou a família inteira? Não, a mamãe não gostava muito não, a mamãe ela resistiu, católica, apostólica, romana, filha de poloneses, ela falava assim, eu não sei, essas coisas aí que tu estuda, que tu fazes, porque ela já tinha muita idade, ela tinha 90 e poucos anos. Deve ter vivido a guerra, né? Ela já tinha as ideias dela, então olhar para um paradigma novo, que é o que a Unipaz olha, né? Mudar o olhar desse mundo que está aí ruindo e que tem outro nascendo, né? Para minha mãe foi difícil, mas eu consegui fazer com ela sem dizer nada para ela, só fazendo do jeito que eu aprendi lá, e foi alguma coisa muito especial. Não teve sofrimento assim? Muito especial, não. Ela pôde viver com tranquilidade a passagem que foi a dela, com o que ela teve que passar, da maneira que a caminhada dela levou. Mas assim, ela não teve que ficar em milhares de aparelhos, porque eu não permiti. Morrer com dignidade, morrer em paz. Morrer em paz. Fazer a passagem em paz. Em paz. Muito bem, Aymara, eu acho que a gente conseguiu dar um bom panorama aí do que é a formação holística de base, né? Faltou alguma informação para fecharmos esse bate-papo? Eu acho que está tudo escrito, né? Agora, assim, quais são todos os temas, isso daí nós temos folders, vocês vão encontrar no Facebook, no Instagram, no site da Unipaz Santa Catarina, todos os temas, o nome dos facilitadores dos temas, né? Todas as informações assim, funcionais. Como se inscrever. Como se inscrever, qual é a troca que se coloca. A Unipaz é uma ONG sem fins lucrativos, ela vive, os cursos dela se mantêm com os pagamentos, as mensalidades que tem que custear o que vai acontecer, né? Por exemplo, essa que vem dos Estados Unidos, de onde que é? Ela vem de New Jersey, pintura espontânea, a Susan Bello. Então, passagem, né? Nós procuramos facilitadores que são mestres naquilo que fazem. Ela é a criadora desse método e ela é uma pessoa de alguma idade. Então, nós queremos usufruir disso enquanto ela está aqui para nos ensinar, né? Certo. www.unipasscc.org.br é a página. E o e-mail, contato@unipasscc.org.br e o telefone 048-3234-1864, para você conhecer a formação holística de base, se inscrever e divulgar, como a Aymara Gentil Pena estava fazendo aqui conosco. Obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade, é um prazer conversar com você e com todos eles. Obrigado a você pela audiência com o bate-papo aqui com a Aymara na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.